E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Dessa vez vamos tratar das grandes navegações. Assunto presente nos Enems e vestibulares, então fique ligado. Mas antes de começar a nossa videoaula, vá aí embaixo, clique e se inscreva no nosso canal. Compartilhe nossos conteúdos para que a gente possa produzir cada vez mais material para você. Vamos à aula agora? Bom pessoal, vamos mais uma videoaula. Tá? Esse aqui é o canal do professor Vinícius. A nossa aula de hoje é sobre as grandes navegações, tá? Então vamos ver um pouquinho do que foi esse acontecimento da história. Bom, as grandes navegações também ficou conhecida como a expansão marítima. Então, se vocês veem qualquer um dos dois nomes, tá? São usados nos vestibulares, então eu cito os dois, ou grandes navegações ou expansão marítima. Tá? Ambos estão corretos. Como vocês estão vendo aí, foram viagens marítimas, né, feitas pelos mares, oceanos, pelos europeus. Então, eles viajavam a longas distâncias com um objetivo. E foram esses objetivos? Bom, primeiro, os europeus queriam adquirir metais preciosos. Nessa época, na Idade Moderna, o mercantilismo, a prática de acumular dinheiro, de acumular poder, pregava o acúmulo de metais preciosos. Porém, as minas de ouro e prata na Europa já tinham escasseado, já tinham parado de produzir. Então era necessário buscar metais preciosos em outros lugares. Então este foi o primeiro objetivo dos europeus a realizar essas viagens marítimas. Além disso, eles queriam também adquirir matérias-primas. Nesse momento, na Europa, fábricas estavam surgindo, o pessoal estava produzindo muitas mercadorias e precisava de matéria-prima. Couro para fazer bolsas, sapatos, madeira para fabricar móveis. Então, qualquer tipo de matéria-prima que pudesse gerar mercadorias para a venda. Foram viajar também com o intuito de conseguir especiarias. Como vocês podem ver aqui no canto, as especiarias eram produtos que não existiam na Europa. Cravo, canela, pimenta, temperos em geral, eram produzidos na Índia, na China, nas Ilhas Molucas. Então era necessário ir buscar essas mercadorias porque ela tinha uma boa aceitação no mercado europeu. Quem vendesse certamente ganharia muito dinheiro. Outra coisa que motivou os europeus a viajar tão longe, se arriscar pelos mares, foi buscar mercados consumidores. Como eu havia dito há pouco, em toda a Europa várias fábricas estavam surgindo, muitas fábricas estavam produzindo, e o mercado europeu não era tão grande, não consumia o que se produzia. Então era necessário buscar consumidores em outros lugares. Então foi isso que os europeus fizeram, foram viajar para colonizar, dominar outras áreas para vender suas mercadorias. Bom, o primeiro país a iniciar essas navegações de longas distâncias foi Portugal. Então vamos tratar agora das navegações portuguesas. Mas cabe a seguinte pergunta nesse momento: por que os portugueses foram os pioneiros das grandes navegações? Porque os portugueses foram os primeiros a navegar tão longe dentre os europeus. Bom, basicamente Portugal reunia as condições necessárias para realizar as grandes navegações. Primeiro, Portugal foi o primeiro país europeu a formar um governo nacional. Nesse momento de transição entre a Idade Média e Moderna, governos nacionais começavam a se formar, E o primeiro deles a se formar foi de Portugal. Então, qual era a importância do governo nas navegações? Porque era o governo, na figura do rei, que organizava as navegações. Então, aqui vemos a imagem do primeiro rei Henrique, de Portugal. Então, o rei tinha esse papel importante de organizar, as viagens, autorizar as viagens. Era necessária autorização real para que essas viagens acontecessem. O rei que nomeava os encarregados, as pessoas que colocavam em prática essas navegações. Em segundo lugar, Portugal tinha uma classe de comerciantes
forte e rica, ou seja, uma burguesia forte, né? Os comerciantes portugueses tinham dinheiro e tinham interesse em investir nessas viagens para lucrar com essas viagens, né? Então vocês estão vendo aqui a imagem do Porto de Lisboa, capital de Portugal. Um porto movimentado, chegava e saía navios o tempo todo, mostrando que o comércio era muito ativo, o comércio era muito forte. Então as navegações, como vocês podem ver aqui, aconteceram graças à união entre o governo português e a burguesia. O governo organizava as navegações e a burguesia bancava, patrocinava, custeava as navegações. Então, quando vinha o lucro, ele era repartido entre as partes. Portugal possuía navegadores experientes. Bom, se vocês derem uma olhada aqui do mapa, Portugal está rodeado pelo Oceano Atlântico, certo? Então é um país à beira-mar, já havia costume de navegar, né? O pessoal já navegava bastante lá em Portugal, então eles já tinham experiência. Portugal ainda tinha a chamada Escola de Sagres, né? Como vocês podem ver na imagem, essa escola ensinava as técnicas de navegação, né, para os navegadores. Então eles tinham também, digamos assim, formação para esses navegadores realizar suas viagens. Então, governo forte que organizava as viagens, burguesia forte que patrocinava as viagens e navegadores experientes, aptos a realizar essas navegações. Bom, como foi que começaram as grandes navegações, a expansão marítima portuguesa? Primeira coisa, os portugueses saíram, né, e foram conquistar Ceuta. Para quem não sabe, Ceuta está aqui no mapa, fica no norte da África, e foi conquistada pelos portugueses em 1415, dando início às navegações portuguesas. Então esse foi o marco inicial da expansão marítima portuguesa. Bom, o tempo foi passando, os portugueses iam se aventurando cada vez mais longe nos mares. Então aqui está Portugal, Lisboa capital, Ceuta está aqui juntinho, né, no norte da África, como eu mostrei em instantes. E os portugueses então começaram a navegar cada vez mais distante no Oceano Atlântico. É interessante que havia ainda muita relutância em navegar muito longe, porque naquela época o pessoal acreditava que os mares tinham seres fantásticos, monstros marinhos que iam derrubar a embarcação, matar os tripulantes. Então, mesmo com esse temor, né, de navegar em mares distantes, mas o que movia também era a ambição, né, aqueles objetivos que eu falei há pouco, né, que gerava lucro para os navegadores, para comerciantes e para o governo. Então, o que acontece? Ao longo dos anos, os portugueses foram navegando cada vez mais longe no continente africano, conquistando novos territórios, formando novas colônias, fazendo comércio, pegando escravos. E os portugueses iam cada vez mais longe no continente africano. Até que, em 1888, esse navegador que vocês veem aqui, chamado Bartolomeu Dias, né, continuou as navegações portuguesas e chegou aqui na ponta ao sul da África. Então Bartolomeu Dias percebeu que o continente africano, ele não se dirigia mais ao sul, ele curvava, né, e se você for seguir o litoral, agora você estava se dirigindo para o norte. E de acordo com os conhecimentos que os portugueses tinham na época, eles sabiam que navegar naquela direção seria chegar na Índia. E chegar na Índia era o objetivo dos portugueses. Por quê? Porque lá na Índia estavam as especiarias, fonte de dinheiro. O problema é que Bartolomeu Dias ele não foi preparado para fazer uma viagem tão longa até chegar à Índia. Então ele retorna para Portugal, tá? E avisa ao rei que havia descoberto um novo caminho para chegar à Índia e um novo caminho para as especiarias. Aí o aluno pode perguntar, mas professor,
Qual era a vantagem de viajar, contornar o continente africano, né, se por aqui era mais rápido? Bom, tinha um problema. Este caminho aqui, de onde vinham as especiarias pelo continente, né, o mar Mediterrâneo, ele era controlado por duas cidades, Gênova e Veneza. Então, os genoveses e italianos dominavam o comércio de especiarias pelo mar Mediterrâneo. Então, os portugueses não podiam fazer esse comércio aqui, tá? Então, a mercadoria vinha por terra da Índia até o mar Mediterrâneo. Genoveses e venezianos compravam essas mercadorias e revendiam na Europa. Então, por aqui não podia se fazer esse comércio de especiarias. Por isso que foi tão importante descobrir um novo caminho para chegar na Índia, porque você poderia negociar diretamente sem ter a presença de genoveses e italianos. Bom, a notícia caiu como uma bomba em Portugal. Então o rei preparou uma nova viagem, dessa vez feita por Vasco da Gama. Vasco da Gama saiu de Portugal e depois de muitos meses de viagem, chega à Índia, tá? E completa o objetivo de português. Qual era o objetivo de Portugal? Alcançar a Índia para ter acesso ao comércio de especiarias. Então Portugal passou a dominar o comércio de especiarias na Europa. Como assim? Ora, mesmo uma viagem tão longa, de ida e de volta, né, os navios não pagavam impostos em lugar algum, porque estavam viajando pelos mares. Ao contrário das mercadorias que os italianos comercializavam, pagavam vários impostos ao longo do caminho, tá? Então, as especiarias vendidas pelos italianos eram caríssimas. Já as especiarias vendidas pelos portugueses eram baratas, porque não se pagava impostos da Índia até Portugal, né? Porque era uma viagem feita pelos mares. Então, quem vende mais barato, vende mais. Por consequência, Portugal passa a dominar o comércio de especiarias na Europa. Ok? Bom, continuando as viagens portuguesas, após a chegada de Vasco da Gama, uma nova viagem foi programada para as Índias. Dessa vez era Pedro Álvares Cabral, né, como vocês podem vê-lo aqui, que iria para a Índia, né, buscar mais especiarias para revender na Europa. Só que dessa vez, orientado pelo rei, Cabral fez um percurso diferente. Em vez de costear, né, o litoral africano, como Vasco da Gama havia feito, Cabral foi mais adiante no Oceano Atlântico, até chegar em Porto Seguro, no dia 22 de abril de 1500. Cabral foi orientado pelo rei porque ouvia-se falar de terras a oeste no Oceano Atlântico que os portugueses poderiam dominar. Então Cabral fez esse trajeto, confirmou a existência dessas terras, chegou onde hoje é Porto Seguro, enviou de volta um navio até Lisboa, Portugal, avisando ao rei da descoberta de novas terras, mas ele seguiu seu caminho até a Índia, onde foi buscar as especiarias como havia sido combinado. Então esta foi a chegada, né, dos portugueses ao Brasil. Como vocês podem ver aqui, é uma ilustração que mostra, né, Cabral chegando no litoral e tendo contato com os habitantes da terra, que eram os índios. Vamos tratar agora das navegações espanholas. Vamos tentar entender por que os espanhóis só entraram depois nas navegações. Bom, olha o que acontece. Na região que hoje é Espanha, ainda não havia Espanha. Lá eram 4 pequenos reinos: Leão, Castela, Aragão e Navarra. Tá? Esses 4 pequenos reinos foram se unindo aos poucos para enfrentar um inimigo comum deles, que era os mouros. Mouros é como eles se referiam aos árabes. Então os árabes conquistaram toda essa região aqui, próximo dos 4 reinos que deram origem à Espanha. Então, no ano de 1492, Isabel, rainha de Castela, Leão e Navarra, casa-se com Fernando de e o casamento dos dois deu origem ao reino da Espanha.
Então, como diz o ditado, a união faz a força. Então, a união desses 4 pequenos reinos deu origem a um reino grande e poderoso que conseguiu expulsar os árabes da região. Após essa guerra, os espanhóis agora estavam liberados para fazer suas viagens, das suas navegações, a sua expansão marítima. Um navegador italiano chamado Cristóvão Colombo, como vocês podem ver aqui, ele ofereceu seus serviços aos reis da Espanha, Isabel e Fernando. Ele convence os reis da Espanha a patrocinar a sua viagem para chegar na Índia. Então, o objetivo de Colombo era buscar uma nova rota para o comércio de especiarias. Quando Colombo ofereceu seus serviços para os reis da Espanha, ele disse que a nova rota para se chegar à Índia seria contornando o mundo, viajando ao redor do mundo para chegar lá à Índia. Isso foi até motivo de graça, porque naquela época poucas pessoas tinham conhecimento que a Terra era redonda. Assim como hoje algumas pessoas pensavam que a Terra era plana e que se viajasse muito distante, Colombo poderia cair fora do mundo, digamos assim. Só que Colombo falou: olha, meu rei, se eu estiver errado, você vai ter um pequeno prejuízo, mas se eu estiver certo, você vai ter grandes lucros. Afinal, será um novo caminho para se chegar às especiarias. Então, falou em dinheiro, brilharam os olhos dos reis, que patrocinaram 3 navios para Colombo chegar à Índia. Só que não foi bem isso que aconteceu. Colombo sai daqui da Espanha, vizinha a Portugal, e começa a navegar no sentido oeste, nesse sentido, para dar a volta ao mundo e chegar lá na Índia. Só que não havia conhecimento ainda da maioria dos europeus que no meio do caminho entre a Europa e a Índia havia um continente inteiro, que é a América. Então, em 1492, pensando em ter chegado na Índia, na verdade, Colombo percebeu que havia chegado na América. Bom, o que acontece? Os portugueses agora têm um concorrente, que são os espanhóis. Então, os reis dos 2 países decidem sentar para dividir o mundo entre eles, Então, dividir terras descobertas e a descobrir, como eles mesmos falavam. Os reis de Portugal e Espanha procuraram uma terceira pessoa para decidir sobre essa divisão do mundo entre eles. E a terceira pessoa, que era uma das pessoas mais importantes do mundo naquela época, era o Papa Alexandre VI. Então, numa reunião que aconteceu no ano 1493, o Papa assinou um documento chamado Bula Intercoetera ou Intercetera. Bula é todo documento emitido pelo Papa, por isso tem esse nome. Segundo este documento, ficou definido o seguinte: traçaria-se uma linha imaginária no mapa. Essa linha ficaria 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Então, aqui está a linha. E terras a oeste da linha pertenceriam à Espanha, terras a leste da linha pertenceriam a Portugal. Porém, os portugueses contestaram essa divisão e no ano seguinte, os 2 países entram num novo acordo, dessa vez sem ter a intermediação do Papa. Foi assinado na cidade de Tordesilhas, em 1494, o Tratado de Tordesilhas, que estabelecia novas demarcações. Então, a divisão do mundo não ficava mais 100 léguas a oeste de Cabo Verde, e sim 350 léguas a oeste. Então, essa aqui foi a nova divisão. Terras a oeste ficariam para os espanhóis, terras a leste ficariam para os portugueses. Aí vem a questão: e os outros países? Ficariam com o quê, já que o mundo estava dividido entre portugueses e espanhóis? Bom, primeiro vamos saber por que eles não estavam navegando.
Inglaterra e França demoraram para entrar na expansão marítima porque estavam em guerra entre si, a chamada Guerra dos 100 Anos. E só quando essa guerra acabou, entre ingleses e franceses, é que os dois países estavam livres, por assim dizer, para navegar, para fazer a sua expansão. Só que navegar para onde? Se todas as terras foram divididas entre portugueses e espanhóis. Bom, aí que tá. Francisco I, o rei da França, que é esse rapaz aqui, ele contestou o Tratado de Tordesilhas e não aceitava aquela divisão do mundo feita para portugueses e espanhóis. Ele até disse: gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma esse dividiria o mundo, ou seja, só para alguns. Francisco I não quis saber, não reconheceu aquela divisão do mundo e tratou de invadir as terras portugueses e espanhóis tinham tomado conta. Tá? Então, a França conquistou os territórios da América, que hoje são o Canadá, que é aqui ao norte, né? E a Guiana Francesa, que fica aqui ao norte do Brasil. Inclusive, eles tentaram conquistar também um pedaço do Brasil. Nas próximas aulas estarei falando sobre a invasão francesa da região da Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro. A Inglaterra também adotou a mesma tática de Francisco I da França, ou seja, terra não é de quem descobre, terra é de quem conquista. Os ingleses então conquistaram as ilhas da Jamaica, conquistaram a Guiana, conquistaram a ilha de Porto Rico e conquistaram essa região que hoje é os Estados Unidos. Tá? Então essas foram as conquistas inglesas. Bom, temos a Holanda. A Holanda também chegou depois na corrida pela expansão marítima e conquistou apenas aqui o Suriname também, que fica ao norte do Brasil. Bom, quais foram os resultados das navegações? Quais foram as consequências das navegações? Como eu disse anteriormente, quem dominava o comércio no mundo naquela época eram as cidades de Gênova e Veneza, que pegavam toda a mercadoria que vinha da Ásia, da Índia e da China para revender na Europa. Bom, só que agora, com um novo caminho, novos caminhos para se chegar à Índia, os italianos perderam esse monopólio, ou seja, as cidades italianas enfraqueceram e o comércio, né, passou a ser ditado pelos outros países europeus, França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Transferiu-se o eixo econômico do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, ou seja, antes o movimento comercial era aqui no Mar Mediterrâneo, como vocês podem ver no mapa, mas agora o movimento comercial é no Oceano Atlântico. Por quê? Porque os europeus agora têm contato constante, né, com o continente americano, fazendo comércio, pegando matérias-primas, metais preciosos, também a mesma coisa com a África. Então, todo esse contato com a América e com a África se dava pelo Oceano Atlântico. Então, diminuiu o movimento comercial no Mar Mediterrâneo e aumentou o movimento comercial no Oceano Atlântico. Bom, se os europeus foram navegar atrás de metais preciosos, atrás de matérias-primas, atrás de consumidores para vender seus produtos e conseguiram tudo isso, obviamente que os países e os governos europeus enriqueceram. Ora, se você é mais rico, você é mais poderoso. Então ocorreu um fortalecimento dos reis, né, que agora tinha muita grana, né, gerada, né, pelos lucros das navegações. E não só os governos se fortaleceram, como também a burguesia. Lembre-se que eu falei lá atrás que normalmente as viagens eram uma sociedade entre governos e comerciantes. Governos que organizavam, comerciantes que bancavam essas viagens. No final, todos eles lucravam. E a última consequência das navegações foi a descoberta de um novo mundo, como era chamado a América inicialmente. Né? Um novo mundo para colonizar, um novo mundo para tomar posse, um novo mundo para gerar riquezas, que é a América. E aí galera, beleza? Espero que tenha gostado dessa videoaula. Semana que vem com certeza teremos mais um vídeo para vocês, mas antes de sair, vá embaixo, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos conteúdos para nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos para você. Um abraço e até a próxima!